Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula, que é a nossa terceira aula de matemática financeira, a gente vai falar sobre juros simples. Então, vamos à aula. Vamos então à nossa terceira aula sobre matemática financeira. Agora, precisaremos falar sobre juros simples, ok? Então, o que é o juro? Juro é toda a compensação em dinheiro que se paga pela quantia que se pede emprestado ou que se recebe pelo dinheiro aplicado em alguma transação financeira. Então, juro é isso, né? Juro é como se fosse a nossa quantia a mais que a gente rende ou que a gente recebe a respeito de um dinheiro que foi aplicado aí a uma certa taxa, ok? Então, quando a gente fala sobre juro, a gente deve considerar algumas palavrinhas-chave em que a gente vai usar, a gente vai precisar identificar em problemas de juros simples. Então, o primeiro é quando se fala sobre o capital. A gente representa pela letra C, e quando se fala sobre capital, está tratando aí do dinheiro, né? Da aplicação, do valor. O segundo é sobre a taxa, né? A taxa de juro, que é justamente a taxa percentual que vai estar aí aplicada, né? A um certo tempo. E existem algumas notações que alguns problemas eles gostam de colocar, que é justamente essas abreviações aqui, AD, AM e AA, certo? Então, quando se tratar dessas abreviações, AD significa ao dia, AM significa ao mês e AA significa ao ano, ok? Então, a gente vai ter essa identificação no problema e espero que isso não seja algum fator, né, que impeça de você resolver exercícios de juros simples, né? Só basta lembrar direitinho das abreviações. O terceiro ponto aqui para destacar é o prazo, que é justamente o tempo, né? Então a gente vai ter o tempo e esse tempo ele pode estar em dia, mês, ano, semestre, trimestre. Basta apenas a gente identificar e relacionar direitinho com a taxa, porque tempo e taxa, os dois têm que estar na mesma unidade. Se não estiverem na mesma unidade, significa que você deve fazer alguma transformação para deixá-los na mesma unidade. E por último, o montante, que a gente representa pela letra M, que é justamente a soma do juro com o capital, né? O capital, que é o que você investiu, e o juro é o que rende, né? O que vai render aí para você. Então, somando os dois, dará aí o montante. Então, conhecido aí esse conceito, essas palavrinhas-chave, aí sim a gente pode adentrar no conceito de juros simples, né? O que vem a ser juros simples? Juros simples é aquele calculado sempre sobre o capital inicial. Isso aqui é importante de ser destacado e lembrado, porque quando a gente for falar de juros compostos, a gente vai ter uma diferença com relação a justamente essa palavrinha. Então, ele é calculado em cima do valor inicial de algum empréstimo, certo? E de que forma a gente faz esse cálculo do juro, né? A gente costuma calcular juro através dessa formulazinha aqui, ó. O capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo, ok? Onde a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade e a taxa ela deve ser utilizada na forma decimal ou na forma fracionária. Então, se a taxa for de 5%, eu não posso usar 5 aqui. Para substituir, eu teria que usar 0,05, que é a forma decimal de 5%, ou eu poderia usar 5 sobre 100, que é a forma fracionária, ok? Então, atentos a essas duas possibilidades de se ocorrer algum problema, né, algum erro, quando você estiver calculando situações que remetem a juros simples. A taxa decimal ou fracionária. O tempo na mesma unidade da taxa, ou vice-versa. E uma vez tendo juros, a gente pode calcular o montante, né, fazendo apenas a soma do juro com o capital, né, J mais C. Então, a gente vai utilizar essas duas formulazinhas para calcular algumas situações que remetem aí a juros simples, ok? Então vamos ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo que a gente tem é este aqui. O capital de R$ 530 foi aplicado à taxa de juros simples de 3% ao mês. Qual é o valor do montante após 5 meses? Então,
taxa, mês, tempo, mês. As duas estão iguais, então não vai ter problema nenhum quando eu for usar a fórmula. Então, usando a fórmula, vou calcular o juro. Juro é capital vezes a taxa vezes o tempo. Isso então será 530 vezes a taxa, 3%, 3 sobre 100, vezes o tempo. O tempo é de 5 meses, então 5. Resolvendo isso aqui, né, eu vou usar a simplificação, eu gosto muito de simplificar. Vou anular 0 com 0 aqui. Esse 5 e o 10 dá para a gente simplificar, ok? Esse 5 aqui, o 10 por 5, aqui dá 1 e aqui dá 2. Então, 3 por 2 vai dar 1,5, né? Então, eu terei aí que multiplicar 530 vezes 1,5, né? 1,5. Isso é igual a quanto? Então, vamos lá, né? 530, a metade de 530 é 265. 265 é a metade de 530. Somado com 530, eu vou ter 795. Então, 530 vezes 1,5, 795. Eu usei aqui a lógica, né? A minha lógica, claro. Cada um tem suas particularidades. Ou vocês podem armar, né, a continha e simplesmente fazer o cálculo disso. 0, 15 e 1, 26. 0, 3, 5. 5, 9. Tá aparecendo mais não. 5, 9, 7. Então, 795. Então, esse é o valor dos juros, né? 795. Aí, 795 não, né? Como tem uma casa decimal aqui, 79,50 seria os juros. Mas o problema aqui é o montante, né? Então, basta agora a gente usar a outra, né? O montante é a soma do juro, que é 79,5, mais o capital, 530, né? Essa soma será 79 mais 530. Se fosse 80, nos daria aqui 610. Como é 79, 609, né? 609,5. Ok. Notação aqui de dinheiro, né? O nosso montante está aí de 609,50, calculados aí a juros simples. Exemplo 2. Um capital de R$600, aplicado a taxa de juros simples de 20% ao ano, gerou um montante de R$1.080, depois de certo tempo. Qual foi esse tempo? Então, vejamos. Primeiro, nesse problema é dado o capital, 600. A taxa é de 20% ao ano, né? 20% ao ano, ok? Também é dado aqui o montante, que é de 1.080, e está pedindo para a gente o tempo. Ok, para a gente aplicar a fórmula dos juros para achar o tempo, é necessário que a gente tenha o juro. Como é dado o montante e o capital, tem como encontrar os juros, fazendo o quê? Uma subtração simples. Okay? Uma vez que o montante é a soma dos juros com o capital, logo eu tenho que os juros é igual ao montante menos o capital, né? Passando aqui o capital para o outro lado, ele vai vir subtraindo o montante, ficando dessa forma. Logo, como o montante é de 1.080 e o capital é de 600, eu tenho então que os juros aí desta aplicação é 480, ok? Então, tendo aí os juros como 480, agora eu posso aplicar a fórmula dos juros simples para achar o tempo. A fórmula é J igual a C vezes I vezes T. Como o J, que é os juros, é 480, o capital é 600 e a taxa é 20%, logo eu posso usar aqui 20 sobre 100 vezes T. Eu vou simplesmente isolar o T aí para achar o valor, ok? Então, fazendo as simplificações, né, eu posso simplificar aqui, ó, os dois zeros do 600 com os dois zeros do 100, ficando apenas 6 vezes 20.
Logo eu fico com 480 é igual a 6 vezes 20, que é 120, 120t. Girando a equação, tenho 120t igual a 480. Isolando o t, eu fico com 480 dividido para 120. E isso nos diz que t é 4, ok? Como o tempo e a taxa devem estar na mesma unidade, a taxa está em ano, então são necessários aí 4 anos para que se tenha um montante de 1.080, aplicando aí R$600, ok? Exercício 3, exemplo 3 aí pra gente. Um capital aplicado a juros simples rendeu a taxa de 25% ao ano, juros de R$110, depois de 24 meses. Qual foi esse capital? Então, primeira coisa estranha aí que eu já notei neste problema é que a taxa está em ano e o tempo em meses. Então, basta de fazer o quê? Uma conversão aqui no tempo. Ó. Se eu tenho 24 meses, quero passar para anos, isso significa que esses 24 meses é o mesmo que 2 anos. Ok? Então, agora eu posso encontrar o capital, né? Ele quer o capital. Então, a gente tem os juros, que é de 110. A gente tem a taxa aí, que é de 25% ao ano. Agora a gente tem o tempo, que é 2. Então, precisamos achar o capital, né? Só falta C. Pela fórmula, J igual a C vezes I vezes T, a gente fica com juros, que é de 110. O capital que a gente precisa encontrar. A taxa que é de 25%, que é o mesmo que 0,25, vezes o tempo, que é 2. Assim eu tenho que o capital, assim eu tenho que 110 é igual ao capital vezes 0,25, vezes 2 é meio. Isolando C, 110 dividido para meio. Isso aqui é o mesmo que, né, pela divisão do número de decimais, a gente lembra, né? Acrescenta um zero aqui e tchau, vírgula. Ficando com 1.100 por 5. C é igual a 220. Tinha errado antes, colocar 250. Então, 220 aí foi o que? O capital aplicado para que o rendimento, né, os juros, fosse de 110 durante 2 anos, na aplicação aí de 25% ao ano. Então, temos aí, né, o nosso querido capital. Então é isto. Juros simples é nada mais, nada menos que isto aí, né? Basta vocês apenas aplicarem a fórmula e identificarem aí os termos, né, as palavrinhas-chave do problema. Então, esta é a nossa aula. Espero que vocês consigam resolver mais exercícios vinculados a juros simples e até a próxima aula.